Sobrado à venda no bairro Valparaíso Santo André. Este sobrado de 221 metros quadrados oferece conforto, funcionalidade e uma excelente distribuição dos ambientes em 3 pavimentos. Piso térreo, sala ampla para 2 ambientes, sala de TV, lavabo, cozinha planejada, despensa, lavanderia com armários, quintal e área gourmet com churrasqueira e forno de pizza. Piso superior, 3 dormitórios sendo uma suíte com sacada, banheiro social e escritório, ideal para home office. 2 vagas de garagem com portão automático, entrada lateral e excelente iluminação natural. Situado no bairro Valparaíso, região nobre de Santo André, próximo a escolas, supermercados, restaurantes, bancos e com fácil acesso às avenidas Lino Jardim, Dom Pedro II e Portugal. Agende sua visita no WhatsApp abaixo e conheça essa oportunidade única.